Vamos definir entre três tipos de operações básicas: inserir uma letra em uma palavra, remover uma letra de uma palavra e substituir uma letra de uma palavra. Tá, a gente tem que calcular nessa questão a distância do quanto a distância de qual as duas ficariam iguais, entendeu? Eu vou explicar isso mais pra frente. Ali tem um exemplo, tá? Definimos também a distância entre duas palavras como o número mínimo de operações básicas para transformar a primeira palavra na segunda. Tá, então a gente tem que transformar a primeira palavra na segunda. Agora, os passos que a gente irá fazer seria a distância. Então, a cada passo que eu faço aumenta uma distância, certo? E tem que fazer, tipo, um mínimo de mudanças possíveis, entenderam? Então, vamos lá. Por exemplo, a distância entre as palavras Maria e Clara é 3. Por quê? Porque eu removi a letra I de Maria e ficou Mara. Substituí a letra M por C, ficou cara, certo? E inseri a letra L, que de cara virou Clara, certo? Então, a distância entre Maria e Clara é 3, porque eu resumi 3 passos para ficar igual à segunda palavra, correto? Eu resumi em 3 passos, Maria se tornar Clara, certo? E, bom, ali em cima, como vocês podem ver, são 3 tipos de operações básicas, né? Que vocês vão utilizar para transformar as palavras iguais, certo? Vai meio que transformar Maria, por exemplo, em Clara, só que obviamente vão ser outras palavras. Como no exemplo passado, vocês vão transformar poesia em poema. Agora vocês vão me dizer qual é a distância entre as duas, ou seja, quantas vezes vocês usaram aqueles métodos lá, ok? Então, letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4 e letra E, 5. Certo, o que eu faria se eu fosse... vamos resolver ela, né, no caso. Tá, basicamente, você retira a letra I, o que já faz mais uma distância, certo? E substitui a letra S por M, no qual seria a letra B. Porque, lembrando, você tem que fazer o mínimo de alterações, o mínimo de processos possíveis. Então, quanto mais você usar o substituir, melhor ainda, certo? Então, eu substituí o S pelo M e tirei o I, que ficou poema, com apenas 2 alterações. Qual a distância entre pescada e escala? Tá, como a primeira, vocês têm que descobrir a distância, né? O mínimo de passos que vocês irão utilizar. Lembrando, tem que ser o mínimo possível, então usem bastante o substituir. E, bom, letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 e E, 5. Eu basicamente retirei a letra P, certo? E, bom, se eu retirasse a letra D e depois adicionasse a letra L, ficariam 3 passos. Só que, como eu disse, você tem que fazer o mínimo de passos possível. Então, basicamente, você substitui a letra D por L, que conta com apenas uma mudança, correto? Então, eu retirei o P e substituí o D por L, que no caso seriam apenas 2 passos, 2 mudanças. E a distância é 2. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.